Nós recebemos uma sugestão de tema da Andréa, vou colocar até comentário dela aqui embaixo, sugerindo que a gente falasse sobre os nossos traumas. O que você acha? Legal, vamos falar então sobre os traumas, né? Então, vamos atender os pedidos. A gente não pediu pro pessoal falar, pedir, então... Tá certo, então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os traumas que a gente carregou da primeira para essa segunda relação que a gente tem. Vamos lá? Vamos embora. Oi, meu nome é Fernanda. Eu sou o Rafael. E nós tivemos uma segunda chance. Bom, hoje nós vamos falar sobre os traumas. Normalmente, mulher tem mais traumas, será? Ou acho que no nosso caso, talvez eu tenha saído com mais trauma. Então vamos começar diferente hoje? Você fala sobre os traumas que você carregou ou se eles existiram, né? Na realidade, eu tive um grande problema nos primeiros 15 dias. Eu acho que foi quando a vida mudou, tudo mudou muito de repente. Então foi 15 dias depois da sua separação. Isso. E aí eu acho que acabou ficando, na cabeça ficou, não vou fazer mais isso, não faço mais aquilo. E talvez o que mais impactou foi a decisão de não casar de novo. Cumpriu pra caramba. Cumpriu bastante. É bom que a força, né? A determinação, a opinião forte. Aí, então assim, eu já pensei, bom, não vou casar de novo, não vou morar com mais ninguém, vou morar sozinho e... Vai acabar com tudo, vai partir pra balada. Isso, vida louca. Só que aí depois eu comecei a raciocinar melhor, né, que passou os primeiros 15 dias, e aí eu falei, bom, não vou pensar nisso agora, porque é tudo muito recente. E aí foi quando eu decidi focar no trabalho, reestruturar a vida, e mais assim, com o pé atrás de dizer, eu não vou arrumar ninguém, principalmente agora, logo na sequência, porque eu tenho outras coisas para resolver. Então o que eu acho que acabou me ajudando foi, como eu sou muito workaholic, então eu acho que me ajudou foi muito focar no trabalho. Então eu não tenho muitos traumas, não ficou muito para trás, até porque eu acredito que cada pessoa é diferente. Quando a gente quando tá com a cabeça quente, quando a gente tá nervoso, ou passou por uma situação delicada como uma separação, a gente pensa um monte de coisa. Só que depois colocando a cabeça no lugar, dizendo assim, eu não posso descontar numa outra mulher que eu vou conhecer os traumas que eu passei, porque não significa que é igual. Então se você tem situações diferentes, são pessoas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Então depois, quando a cabeça ficou um pouco mais centrada, aí eu acabei deixando para trás esse pensamento, tá aí, né? Nossa, mas foi muito simples o seu. Porque não adiantava eu ficar temperando carne podre, sabe? Não, o que eu digo é o pensamento, temperando o pensamento, aquele pensamento ruim, que todo mundo vai ser igual. Mas você não ficou inseguro, por exemplo, em relação a outro relacionamento, nem a relação à sua pessoa? Você não ficou inseguro? Não, porque depois eu comecei a pensar que não é todo mundo que é igual. Porque eu acho que a maioria, eu vou falar pelas mulheres, eu acho que a maioria das mulheres, elas ficam inseguras. Eu não fiquei, mas eu já conto. Acho que ficou insegura, acho que as pessoas ficam se questionando o que eu fiz de errado, o que eu errei, o que eu podia ter feito diferente, como eu não percebi, isso não aconteceu. Não, porque assim, eu não posso descontar em todas as mulheres que apareciam na minha vida, não posso descontar. Nossa, apareceram tantas assim? Uma só, né? Sei. Só você. Sim, mas estamos aqui, pô, firme e forte. E aí eu não podia descontar, não podia achar que ia ser igual. Então, na realidade, porque também minha separação não foi traumatizante, não foi nada assim não teve nada de que me impactou de um jeito que, nossa... Mas os primeiros 15 dias, sim, foi difícil, porque eu já pensei, não vou mais querer saber de arrumar alguém pra casar, não vou mais... Então, assim, nos primeiros 15 dias foi difícil, mas depois eu fui pensando que não era pra ser. Como sempre, como eu tenho muita fé, e... Como assim, quer brincar, né, meu amor? Mas ela sempre aparece nos vídeos. Como eu tenho muita fé, Você não pretende bater na câmera, não, né? Já não sabe, pretendo. Então, como eu tenho muita fé, eu esperei o momento certo, né, pra tomar algumas decisões. Fumaça. Não, no meu caso foi completamente diferente. Eu posso falar? Pode. No meu caso foi completamente diferente. Eu carreguei e carrego traumas.
A minha separação foi mais traumática. Ele sofreu 15 dias, eu sofri 2 anos. Emagreci, perdi peso, perdi 20 quilos do peso que eu tenho hoje. Minha autoestima foi pro buraco, porque eu muito magra, me sinto péssima. Eu perdi todas as minhas roupas e para mulher isso é muito complicado, então eu não tinha o que vestir, tudo que eu vestia era enorme. Então você já tá com a autoestima lá no chão. Ainda nada te serve, nada fica bom. Então assim, primeiro trauma que eu tive, autoestima. Fiquei péssima, fiquei 2 anos em tratamento psicológico, precisei tomar remédio. E assim, o que eu carreguei de trauma? Eu não me questionava o que eu tinha feito de errado, isso eu não tive. Só que eu tive uma coisa que assim, o que eu pensava? Poxa, eu ser uma boa esposa não foi suficiente, eu cozinhar bem não foi suficiente, eu ser uma boa dona de casa não foi suficiente, eu ser uma boa profissional não foi suficiente. Então eu comecei a me sentir não suficiente. E até hoje, apesar de eu não me questionar mais isso, eu me preocupo. Então é um trauma que eu ainda carrego, de pensar, tudo que eu faço ou deixar de fazer, talvez nunca seja o suficiente. Ou ser tudo que eu acho que eu sou, uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, cozinho bem, cuido bem de vocês, cuido bem da casa, não é suficiente para manter um relacionamento. Isso acho que é o principal trauma que eu tive e ainda carrego, porque eu ainda de vez em quando penso isso. Eu tive problema de autoestima, hoje não tenho mais, mas isso foi um trabalho muito grande que eu fiz de cabeça, de vida mesmo. Eu acho que eu superei muitas coisas. Eu tive, logo que aconteceu tudo, eu tive alguma síndrome que já não me lembro mais o que foi, mas eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo, tinha dificuldade em sair de casa para trabalhar, eu neguei muito no começo. Então assim, eu carreguei muitos traumas. Que bonitinha, abanando o rabinho, que coisa mais linda, meu Deus. Pega aqui seu bichinho, ó, pega, rate. Então eu tive acho que mais traumas do que você, porque eu sofri mais tempo com os questionamentos do porquê tudo que eu tinha feito, abrir mão de algumas coisas, porque eu abri mão de muitas coisas, principalmente profissionais, para manter o relacionamento. Então, por que tudo aquilo que eu tinha feito não tinha sido suficiente? Hoje eu enxergo, olho lá para trás e falo, graças a Deus, porque realmente acho que no outro vídeo que a gente fez, no anterior, vou deixar até aqui nos cards, se vocês quiserem assistir, a gente falou que, olhando lá para trás, a gente vê que não ia rolar, não ia dar certo, porque a gente tem uma segunda chance, uma segunda relação muito melhor, muito mais saudável e que a gente tem certeza que vai ser duradoura. Então a gente enxerga tudo aquilo de forma diferente hoje. Mas eu tive alguns traumas de medo de casar, de me relacionar de novo. Eu dizia que eu não ia me casar de novo e hoje a gente quer casar, inclusive na igreja, que talvez esse seja um outro tema para um outro vídeo, do porquê que a gente não casou na igreja mesmo querendo. Eu carrego o medo, eu tinha muito medo de como é que uma pessoa vai vir para dentro de casa ou vão morar junto. Porque o que aconteceu? Quando a gente casou, quando a gente juntou, as pessoas juntam escovas de dente, a gente junta os cachorros. O que aconteceu? Ele morava numa casa, ele saiu dessa casa e veio morar comigo. Isso era algo para mim muito difícil. Até porque essa decisão que a gente tomou, justamente porque como ela já estava com esse trauma, para ela ia ser muito mais difícil ela vir para minha casa. E eu tenho dificuldade em mudanças, porque nós chegamos a cogitar de morar no apartamento dele, porque inclusive o apartamento dele era maior, e nós chegamos a cogitar, para vocês terem noção, a gente cogitou em algum momento, 1 ano depois que a gente acabou decidindo e ele veio morar comigo. Então assim, a gente tinha receio. O que ele tinha receio? De eu me desfazer das minhas coisas, de ter as coisas dele e eu senti diferença. Então o que ele fez? Ele abriu mão de todas as coisas dele, ele veio praticamente com 2, 3 móveis, acho que 2, ele veio com acho que uns 2 móveis que na minha casa não tinha, e ele veio, o resto, ele abriu mão de tudo, absolutamente tudo, para que me trouxesse um conforto emocional. Tá vendo como eu não carreguei trauma? Nossa, nenhum. Então. Aí tava resolvido já, né? Tava resolvido. Então assim, eu acho que o mais importante desses traumas que a gente carrega, porque fora ele que diz que não carregou nenhum, a maioria das pessoas carrega traumas. Eu acho que o mais importante, e ele falou isso inclusive,
não descarregar na outra pessoa ou nas outras pessoas aquilo que você trouxe de um outro relacionamento, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, tudo como ele falou, famílias diferentes, porque a gente tem isso, né? A nossa criação e tudo mais. Então assim, eu acho que o mais legal da parte dele é não trazer para um novo relacionamento aquilo que você passou. Deixa passar primeiro, deixa acontecer primeiro, depois você vê o que pode acontecer. E no meu caso foi, como eu tinha muitos traumas, eu tive que me cuidar. Então eu tive um tempo maior de cuidado, de não me relacionar com outra pessoa de forma séria, para que eu não tivesse que trazer aqueles questionamentos de volta, ou antes de estar curada, já ter que tomar alguma decisão que eu não ia fazer, eu ia dizer que não, como disse para ele a primeira vez que ele falou que queria casar comigo, eu falei que não ia. Então assim, é se tratar, é tentar entender o que levou a esses traumas e tentar administrar da melhor forma possível, porque quando eu sento na nossa mesa e eu faço um prato que ele gosta e ele diz pra mim que gostou e eu penso, nossa, será que cozinhar bem ou cozinhar do jeito que ele gosta vai ser suficiente ou não vai ser suficiente? De eu tirar esse pensamento da minha cabeça e pensar, pra ele tá tudo certo, porque o nosso relacionamento é muito maior do que só isso. Talvez se eu não cozinhasse bem, tava tudo certo também, porque tem outras coisas. Então é não dar importância a coisas que talvez a gente traga de bagagem, porque todo mundo traz bagagem, né? Sempre, né? E a gente sempre vai acumular bagagem, a gente nunca para. E a gente acumula cachorro Minha Nossa também, Senhora, né? Muito. E olha, o que juntou a gente foram os cachorros. Foram os cachorros. Pois é. Quem sabe esse é um outro tema de um vídeo. Legal. E se você quiser que a gente fale sobre alguma outra experiência nossa, comenta aqui embaixo que a gente vai te responder, quem sabe, contar as nossas histórias. Assim como a gente fez aí com o pedido da Andréia, né? A gente pode também falar de um outro tema aí sugerido por vocês. Né? Opa! Então tá bom. Então tá certo. Então, um beijo. Tchau!